Boa noite, pessoal do YouTube, sejam muito bem-vindos para mais uma aula, mais uma explanação, né, sobre o céu e o inferno. Então, a gente está continuando na primeira parte do livro, né, falando um pouco sobre a parte dos estudos, principalmente voltados, a gente fez nas últimas semanas, né, falamos um pouco do céu, falamos um pouco do inferno, falamos sobre purgatório e sobre as penas. Qual que foi o último tema? As penas eternas. Penas eternas. Então, agora a gente vai continuar falando sobre as penas futuras segundo o Espiritismo. Então, aqui, gente, vai ser uma explanação relativamente fácil, né? Porque a gente já viu a maior parte do conteúdo, a maior parte dos pontos que Kardec trouxe para a gente sobre esse tema, porque conforme a gente foi falando sobre os outros temas, a gente foi introduzindo, né, essa visão do espiritismo sobre as penas futuras. Mas a gente vai ler, então, um pouquinho como que Kardec estruturou isso nesse capítulo, tá? Então, para começar, a gente fala, ele começa com o tópico "A carne é fraca". E aí eu trouxe alguns textos, né, partes do texto, para a gente ter a ideia, né, central do que Kardec estava falando, mas principalmente para a gente ir construindo em cima disso. Ô, gente, deixa eu só, vou tentar compartilhar de novo a minha tela de um outro jeito para ver se vocês também conseguem ver. Mas não. Deixa eu ver aqui. Mas não é o que eu queria. Deixa eu ver aqui. Tô tentando só ver, porque eu coloquei algumas anotações embaixo, e nesse modo de apresentação elas não aparecem para mim. Mas não tem problema, porque eu lembro, é a colinha que a gente usa, mas não tem problema, vamos continuar. Então, o Kardec, ele começou o capítulo falando sobre a carne é fraca, né? E aí o texto que ele trouxe, né, uma parte desse texto, ele fala o seguinte, né? Hoje está plenamente reconhecido pelos filósofos espiritualistas que os órgãos cerebrais correspondentes a diversas aptidões devem seu desenvolvimento à atividade do espírito. Então, os filósofos espiritualistas, né, e a gente sabe também que várias ciências modernas, né, elas estudam e veem que os órgãos cerebrais, elas têm a aptidão, mas que é graças ao espírito e não à estrutura cerebral, né? O desenvolvimento é um efeito, então, não uma causa. Ou seja, o desenvolvimento que a gente teve no nosso corpo, no nosso cérebro, né, de toda a evolução que a gente já estudou, né, na escola, sobre a evolução dos nossos corpos, nos nossos órgãos, ele é um efeito e não uma causa. Não é o cérebro que traz as aptidões, né? É o espírito que traz essas aptidões. Então, o homem não é músico porque tem a bossa da música, mas possui essa tendência porque seu espírito é musical. Se a atividade do espírito reage sobre o cérebro, deve também reagir sobre outras partes do organismo. Então, aqui ele está só lembrando a gente que, como eu acabei de falar, não é o cérebro fisicamente, as sinapses, né, a troca, os neurônios, né, não é aquilo que faz com que a pessoa tenha a tendência, tenha a facilidade da música, da arte, da matemática. Ao contrário, é o espírito que tem essa aptidão e traz isso, né? E reage de certa forma e atua no cérebro, assim como em outras partes do corpo. O espírito é, deste modo, do próprio corpo por ele talhado, por assim dizer, a afeição das suas necessidades e a manifestação das suas tendências.
Dessa forma, a perfeição corporal das raças adiantadas deixa de ser produto de criações distintas para ser o resultado do trabalho espiritual, que aperfeiçoa o invólucro material à medida que as faculdades aumentam. Então, o que ele está trazendo aqui para a gente é que o espírito que é o responsável pelo desenvolvimento que a gente tem no nosso próprio corpo. Então, nos mundos mais avançados, né, nas raças mais avançadas, onde a gente tem corpos mais desenvolvidos, que não passam por tantas enfermidades, que tem alguns desenvolvimentos mais evoluídos, que funcionam de certa forma, elas são um reflexo do espírito, né? Então, o espírito, conforme ele vai evoluindo, conforme ele vai se desenvolvendo, ele se manifesta essas tendências nos corpos, tá? Então, não é o contrário. Né? Não é o corpo que vai evoluindo e o espírito vai evoluindo. Não, é o espírito que, ao evoluir, ao se elevar, ele vai se manifestando no físico de uma forma diferente, tá? É ainda por esse motivo que a pessoa sensível facilmente verte as lágrimas. Não é, porém, a abundância destas que dá sensibilidade ao espírito, mas precisamente a sensibilidade deste que provoca a secreção abundante das lágrimas. Sob o império da sensibilidade, o organismo condiciona-se à disposição normal do espírito. Ou seja, aquela pessoa, que eu não vou falar quem é, porque vocês não estão vendo aqui ao meu redor, que chora por tudo, sabe? Aquela manteiga de derretida da família, que toda família tem uma, na nossa família a gente teve 3, 2 ainda encarnadas. Essas pessoas, não é que o excesso de lágrimas, ai, não, é porque... eu esqueci agora o nome do... Como que é o nome do órgão que faz que produz as lágrimas? Enfim, né? Não é a glândula lacrimal que tem alguma coisa, alguma característica que faz a pessoa ser chorona. Não é isso. É o contrário. O espírito, ele é sensível e ele faz com que essa glândula seja sensível, se manifeste, né? Haja de acordo com a sensibilidade que tem dentro dele. E isso é válido para todos os outros tipos de aptidões e sensibilidades que a gente tem, tá? A ação do espírito sobre o físico é tão evidente que não raro vemos graves desordens orgânicas sobrevirem a violentas comoções morais. Pode admitir-se, por conseguinte, ao menos em parte, que o temperamento é determinado pela natureza do espírito, que é causa e não efeito. Então, vamos sempre lembrar disso, tá, gente? O espírito, ele é a causa dessas manifestações corporais que a gente tem, dessas facilidades, dessas aptidões. Então, o espírito, ele é a causa, ele não é o efeito. O corpo que sofre o efeito disso. E a gente vê muito isso quando a gente fala nas doenças que são ocasionadas por comoções morais. Então, a gente vê aquela pessoa que tá muito estressada, né? Muito nervosa, alguma coisa assim, desenvolve uma úlcera, desenvolve uma gastrite. A gente vê as pessoas que, às vezes, com a depressão, desenvolvem algumas doenças orgânicas. Então, a gente vê isso acontecendo no nosso dia a dia. Tanto que hoje a gente já fala, né, que todas as doenças, elas têm uma causa emocional. Obrigada. Elas têm uma causa emocional. Então, a gente tem vários estudos de médicos que fazem essa correlação, né? Então o câncer, ele é proveniente de qual tipo de sentimento, né? Esclerose múltipla, excessivas aftas, por exemplo, né? Não é uma coisa, comi um abacaxi e fiquei com afta. Não, né? Mas uma doença recorrente, alguma coisa que sempre está ali acontecendo no seu corpo. Já existem esses estudos que mostram, né, que são essas questões emocionais que provocam no nosso corpo isso, tá? A carne só é fraca porque o espírito é fraco, o que inverte a questão, deixando aquele a responsabilidade de todos os seus atos, ou seja, deixando ao espírito a responsabilidade de todos os seus atos. A carne, destituída de pensamento e vontade,
não pode prevalecer jamais sobre o espírito, que é o ser pensante e de vontade própria. Então, não tem como ser o contrário, não tem como o corpo, a carne, né, que é algo... não quero dizer inanimado, né? Porque ela é animada, mas ela é animada por alguma coisa, né? Tanto que se o espírito deixa o corpo, morre, né? Não existe mais vida ali. Então, não tem como, não é o corpo que vai causar isso no espírito. É se o espírito é fraco, aquilo ali vai se manifestar no seu corpo, tá? E a gente vê, por exemplo, às vezes doenças, né, que são causadas... que são de nascença, ou que, enfim, que acabam debilitando muito o corpo da pessoa, mas isso não é porque o corpo foi desenvolvido daquela forma aleatoriamente. Nunca, né? O que o espírito tem que trabalhar, o que o espírito tem que fortalecer, é o que vai moldar os corpos e as doenças que a gente tem nas nossas encarnações, tá? Então é muito importante a gente lembrar disso. A carne é fraca na mesma proporção que o espírito é fraco. Então, conforme a gente vai se fortalecendo, conforme a gente vai se elevando, a gente vai refletindo no nosso corpo essa força, né? Esse desenvolvimento, tá? A responsabilidade moral dos atos da vida fica, portanto, intacta, mas a razão nos diz que as consequências dessa responsabilidade devem ser proporcionais ao desenvolvimento intelectual do espírito. Assim, quanto mais esclarecido for este, menos desculpável se torna, uma vez que a inteligência e o senso moral nascem, que da inteligência e do senso moral nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. Então, as nossas responsabilidades, né, que a gente tem, elas são consequência do nosso desenvolvimento intelectual, né, do nosso desenvolvimento moral do espírito. São as duas asas que a gente brinca, né, que o espírito ele evolui a partir do desenvolvimento das duas asas, a asa intelectual e a asa moral, né? Então a gente desenvolve os dois e na proporção desse desenvolvimento é que a gente tem as nossas responsabilidades, tá? Porque conforme a gente vai se desenvolvendo e a gente vai conhecendo, a gente passa a ter mais responsabilidade porque a gente passa a ter esse conhecimento. Então, se a gente tem pessoas que são ignorantes em alguns assuntos, a gente não pode cobrar delas a mesma reação, a mesma... o mesmo condicionamento, a mesma resposta, a mesma responsabilidade sobre alguém que tem o total conhecimento, né? É a mesma coisa da gente falar sobre um médico tentar falar de algum remédio para algum familiar dele, não, toma isso que você vai melhorar, e a pessoa não melhorar. E outra coisa é a minha avó falar para alguém, não, toma esse chazinho é ótimo. Existem responsabilidades diferentes, né? A gente está falando nos extremos, mas é assim que a gente vê as responsabilidades das nossas ações no dia a dia. A pessoa que tem esse desenvolvimento intelectual e moral mais apurado, mais aguçado, ela tem mais responsabilidade, sim, tá? E essa lei, ela explica, então, o insucesso da medicina em certos casos. Desde que o temperamento é um efeito e não uma causa, todo esforço para modificá-lo se nulifica ante as disposições morais do espírito, apondo-lhe uma resistência inconsciente que neutraliza a ação terapêutica. Por conseguinte, sobre a que se deve atuar. Então, aqui é muito comum a gente ver isso, né? Por exemplo, o tratamento de doenças graves como o câncer. Por que existem pessoas que descobrem na mesma época, têm o mesmo tratamento, os mesmos remédios, e alguns se curam e outros não? Porque tem alguns que têm o câncer remissivo e outros não? Porque o câncer, ele é a consequência, ele não é a causa. Então, a gente tem que tratar a causa daquela doença. E aí, a gente tem que entender o que está relacionado com essas doenças. E aí, gente, muitas vezes, nós, no nosso dia a dia, não vamos ter uma visão clara do que é isso. E a gente pode, às vezes, precisar de algum tipo de ajuda, como o tratamento apométrico é feito para alguns tipos de doença, para trazer clareza do motivo daquela doença. Mas, se a gente está disposto a
nos tornarmos pessoas melhores, independente de religião e independente de conhecimento, a gente vai acabar atacando a causa. Porque se as causas são esses desequilíbrios que a gente tem morais, sentimentais, né, emocionais, a gente vai atacar a causa do mesmo jeito. Por isso que uma pessoa que passa por uma doença difícil, mas que se modifica, que aquela doença faz com que ela trate a causa, pode ser uma mágoa, pode ser um rancor, pode ser alguma coisa assim, né? Aquelas pessoas que falam, nossa, eu passei pela doença e renasci, né? Eu tive uma segunda chance. As pessoas que realmente se modificam com aquilo, elas podem ser curadas, independente do conhecimento, né? Por quê? Porque a gente está tratando a causa, não o efeito. Isso prova ainda uma vez a necessidade para a arte de curar, de levar em conta a influência espiritual sobre os organismos. E aí, aqui, gente, vamos fazer um paralelo muito importante. A gente está falando dessa influência espiritual, a gente não está falando de obsessão. Eu não estou dizendo que é outro espírito que me influencia e me deixa doente. Eu estou falando de meu espírito, eu, Gabriela Espírito, que sou responsável por isso. Porque a gente já falou sobre isso no livro dos médiuns, a gente já falou sobre isso no livro dos espíritos, que os obsessores, os espíritos infelizes, eles só conseguem chegar perto da gente se eles tiverem afinidade energética. Então, não tem como um espírito me causar câncer, não tem como um espírito me causar esclerose múltipla, não tem como um espírito me causar enxaqueca, não tem como ele me causar rinite alérgica, tá? Não é isso. As minhas propensões, as minhas aptidões vão influenciar o meu corpo. Pode ser que alguém use dessas fragilidades do meu corpo para me incomodar. Pode, mas não são a causa, tá? Quando a gente está falando aqui da influência espiritual sobre os organismos, a gente está falando da influência espiritual do próprio espírito. Tá claro, né? Só para deixar muito claro, porque a gente tem várias pessoas que batem o dedão do pé na mesa e acham que a culpa é de espíritos terceiros. Ah, eu tô com muita dor de cabeça, é um espírito que está me obsidiando. Ah, eu tô com isso, ah, é influência. Não, tá, gente? Acho que 99,8, tô chutando esse número, tá, gente? Por cento das doenças são causadas por nós, espírito, não por terceiros. Tá legal? Beleza. E aí, aqui, um ponto importante é a gente pensar como a medicina tem mudado hoje, né? Aí agora eu vou fazer um parênteses quanto a isso. A gente percebe que hoje em dia os médicos estão muito mais trabalhando numa visão, não é holística a palavra, né? Numa visão abrangente. Então, você vai numa nutricionista, ela não vai só te falar a quantidade de carboidratos e de proteínas e que você tem que comer. Ela vai olhar todo o seu dia, como que é a sua rotina, muitas vezes quais são os seus sentimentos, é uma coisa que os homeopatas trabalham muito em cima, e não só eles, outros tipos de médico que a gente já vê que eles percebem a relação de tudo isso, dos nossos sentimentos, da nossa alimentação, da nossa rotina, como isso afeta a nossa saúde. E aí, hoje em dia, eles têm integrado muito mais, tem sido o desenvolvimento da medicina integrativa. Então, a gente integra. A gente tem um médico que sei lá, cardiologista, ele não vai tratar só seu coração, ele vai tratar o todo, ele vai integrar todos esses aspectos da sua vida. E isso é muito importante, isso é uma evolução muito grande para a gente, porque a gente vai, tá, mesmo que indiretamente, mesmo que o médico, quando faz isso, ele não saiba que ele está tratando o espírito, ele vai sim estar tratando a causa, porque aí a gente vai entender os nossos sentimentos, como a gente reage, como o nosso corpo funciona, e aí a gente vai percebendo as relações. Nossa, eu sempre fico com dor de cabeça quando eu tenho reunião e saio estressado do trabalho. E aí a gente vai fazendo essas relações e vai tratando a causa, mesmo que indiretamente, tá?
E aí, Kardec traz mais um tópico para gente, falando sobre os princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras. Então, agora ele vai dar essa visão espírita sobre essa questão das penas futuras. Então, já vimos qual é a causa dos nossos males, é o espírito, nós espírito. Nós já vimos que o corpo ele só é um reflexo disso. E aí agora a gente vai ver a visão espírita sobre as penas futuras pensando nisso. Então, deixem isso aí na mente de vocês para fazer essa conexão. A doutrina espírita, no que respeita às penas futuras, não se baseia numa teoria pré-concebida. Não é um sistema substituindo outro sistema. Em tudo, ela se apoia nas observações. E são estas que lhe dão plena autoridade. Ou seja, então, o que a gente vai estudar aqui, a gente não está falando de um achismo. Eu não estou pegando uma teoria existente e modificando ela de acordo com o que eu penso, do que eu acho. Essa visão sobre as penas futuras, ela é baseada na observação. Tá? Ninguém jamais imaginou que as almas depois da morte se encontrariam em tais ou quais condições. Não é imaginação, a gente não imagina que isso acontece. São elas, essas mesmas almas partidas da Terra, que nos vêm hoje iniciar nos mistérios da vida futura, descrever-nos sua situação feliz ou desgraçada, as impressões, a transformação pela morte do corpo, completando, em uma palavra, os ensinamentos do Cristo sobre esse ponto, tá? Então, tudo que a gente vai ver aqui agora, a gente não foi Kardec que estava lá de boa em Paris, andando pela cidade, tomando um café e pensou, putz, não faz sentido, né, o inferno. Ah, mas se fosse existir um purgatório, ia ser desse jeito. Não, ele pegou a impressão dessas almas, né, dos espíritos desencarnados que se comunicaram através dos médiuns, e aí, com base nisso, ele fez o estudo sistemático e montou, né, essa teoria, vamos dizer assim, essa ideia do que são as penas futuras, de como elas se processam ou não, tá? E aí, isso vai estar, então, complementando os ensinamentos de Jesus Cristo, tá? E aí, gente, aqui a gente entra no último tópico do livro, mas ele ainda é comprido porque vocês vão ver que em algum momento aí ele fala assim, de forma resumida é isso, mas a forma resumida dele são 33 pontos, então assim, talvez Kardec não era tão bom de resumo, talvez ele deveria ter usado uma outra palavra ali, porque resumo com 33 tópicos não é bem um resumo, mas quem sou eu para julgar Kardec, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei esses 33 tópicos, alguns pontos são extremamente parecidos com outros, então eu juntei, simplifiquei, então vocês vão ver que nesse primeiro slide a gente tá lá, 1, 2, 3, mas a gente vai pular alguns, porque eles se complementam, e aí eu vou comentando com vocês no discurso o que a gente, né, essas relações que a gente tem entre um e outro. Tá? E aí ele montou, então, o Código Penal da Vida Futura. Não sei se tem algum advogado aí me assistindo, mas é exatamente um Código Penal com artigos explicando sobre as penas, né? Os pontos, não penas necessariamente, mas da vida futura, tá? Então, deixa eu tomar mais um gole d'água e aí a gente vai. Então, vamos lá. O Espiritismo não vem, pois, com sua autoridade privada, formular um código de fantasia. A sua lei, no que diz respeito ao futuro da alma, deduzido das observações do fato, pode resumir-se aí, nos seguintes pontos. O resumo de 33 pontos do Kardec. Mas aqui, então, só para lembrar, isso não é um código formulado por fantasia, é tudo baseado no que os espíritos trouxeram depois da morte, tá? Então, vamos lá. A alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Então, aqui, gente, vamos voltar lá nos temas, né, que a gente falou sobre céu, inferno e purgatório. E vamos lembrar que tudo que a gente passa no
pós-vida, né, no pós-morte, depois que a gente desencarna, é tudo consequência das imperfeições que a gente não conseguiu corrigir enquanto a gente estava encarnado, tá? Isso, eu desencarnar e ir para um estado feliz, estar em um estado feliz ou não, ou infeliz, isso depende do meu grau de pureza ou impureza, tá? A completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. Então, gente, nós não vamos, desculpa, vou contar uma verdade, vai doer, tá? Não é fácil ouvir isso, mas a gente não vai ser completamente feliz nessa vida, nem na próxima, 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 nem na próxima. Vai demorar muito tempo para a gente ainda conseguir alcançar a completa felicidade. Por quê? A completa felicidade, ela está ligada, ela está presa, né, como ele dá o termo aqui, à perfeição. Ou seja, perfeição é a completa purificação do espírito, tá? Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Mas aí ele dá uma luz no fio do túnel pra gente. Ele fala, ó, completa felicidade, só espírito puro, né? Mas, ao mesmo tempo que todas as nossas imperfeições, cada uma delas, são uma causa de sofrimento pra gente, do mesmo modo, toda perfeição adquirida, ou seja, né, todas as pequenas evoluções que a gente faz, são fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Então, então não é assim, sou infeliz, virei espírito puro, sou feliz. Nesse meio caminho, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai tendo esses atenuantes de sofrimentos e a gente vai conseguindo adquirir a felicidade relativa. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo, tá? Então, para a gente lembrar que todas as nossas ações, elas têm consequências. Se elas forem ruins, elas vão ter consequências ruins, né? Então, a gente vai ter que reparar, a gente vai ter que sofrer, a gente vai ter que, né, de alguma forma, colocar em dia essa nossa imperfeição e esse nosso ato. Mas, em contrapartida, toda a qualidade boa que a gente desenvolve vai ser uma fonte de gozo, uma fonte de alegria, uma fonte de algo positivo na nossa vida, tá? E aí ele continua, né? No quarto ponto. Ele fala, em virtude da lei do progresso, que dá a toda alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do bem que tem, despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e vontade próprios, temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Ou seja, já que a lei do progresso existe para todo mundo, eu tenho a possibilidade de, a partir dos meus esforços e a partir da minha própria vontade, me despojar desse mal que existe em mim. O futuro, então, é aberto para todas as criaturas. E aí a gente vai ver esse tópico sendo repetido em vários pontos, tá? O futuro depende de cada um de nós. Então, eu desencarnar, ir para o céu, ir para o inferno, ir para o purgatório, ir para o umbral, não importa o nome que você vai querer dar, tudo vai depender de você. Tá? Isso aí. Deus não repudia nenhum de seus filhos. Antes, recebe-os em seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando a cada qual o mérito das suas obras. Então, a gente vai falar desse tópico de novo, mas aqui é muito importante. Então, Deus não tem favoritos, ele não tem espíritos que ele não liga, né? Que ele não dá o mérito, de forma alguma. Ele dá as mesmas condições para todos nós. Aqueles que, a partir do seu mérito, do seu desenvolvimento, chegam à perfeição, são recebidos com muita alegria por Deus. Um dia a gente vai saber o que é isso. Aguenta aí, gente, a gente vai saber o que é isso. Dependente o sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, então, né, já que depende, o sofrimento depende da imperfeição e o gozo, a felicidade depende da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre,
sem necessidade de lugar circunscrito. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras. E o céu, igualmente, onde houver almas felizes. Então, exatamente o que a gente já conversou nas últimas aulas. Não existe um lugar circunscrito, não existe uma parede. Ah, você pega a estrada X e você vai chegar no inferno. Não existe isso. Porque a perfeição e a imperfeição estão no nosso espírito. Lembram disso que a gente acabou de ver? Não é no corpo, não é na casa, não é na matéria, é no espírito. Então, onde eu estiver, eu estarei no céu ou no inferno, fazendo essa comparação entre felicidade e infelicidade, tá? E aí, por que a gente tem alguns lugares no umbral que a gente conhece, né? Que a gente vê em livros que falam o Vale dos Suicidas, o Vale das Drogas, do Sexo, da Ira. Se não existem locais circunscritos, o que são esses pontos? Lembrem-se que a gente é energia. A gente, espírito, quando puro, a gente é energia. Então, a gente se atrai para locais e para pessoas que têm a mesma energia que a gente. Então, esses locais acabam se formando, entre aspas, não porque é aquele lugar que é o lugar destinado para os suicidas. Não, é porque os suicidas têm a energia próxima, eles estão no mesmo tipo de vibração de sofrimento e eles acabam migrando, eles acabam se deslocando para esses locais, porque não é uma coisa intelectual, eles não pensam que eles estão fazendo isso, é puramente energético, eles são atraídos para aquele local porque eles estão em sintonia com as outras pessoas que estão ali, tá? Mas não existe uma determinação de que tal ponto é inferno, tal ponto é céu, como a gente já viu, tá? O bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Olha o puxão de orelha, gente. Vamos prestar atenção nisso. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Olha lá. Então, se o bem e o mal, eles estão diretamente relacionados com as nossas qualidades, e o mal que a gente faz ou não fazer o bem estão ligados a uma imperfeição. Então, nós vamos sofrer pela nossa consciência e não por um julgamento externo, pelo mal que a gente fez, mas também pelo bem que a gente deixou de fazer. E lembra, tudo isso é proporcional ao grau de evolução do espírito. Quanto mais evoluído, quanto mais condições intelectuais e morais eu tenho para perceber isso, para ajudar outras pessoas, maior é o meu sofrimento, pois maior é a minha responsabilidade quando eu deixo de fazer o bem ou quando eu faço o mal. Sempre proporcional, tá? Mas isso é um ponto muito importante, tá? Vamos lá. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não o for em uma existência, sê-lo-á na seguinte ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar segunda vez. Muito importante. Então, gente, lembra, toda ação tem uma reação, tem uma consequência. Então, toda falta que a gente comete, ela vai ter que ser paga. A dívida vai ter que ser paga. E se a gente não se colocar em dia com essa falta na vida atual,
ela vai ficar para a próxima. Se na próxima a gente não resolver o que tinha que resolver, ela vai ficar para a próxima. Se não resolver, ela vai ficar para a próxima, e depois para a próxima, e depois para a próxima. E é assim que a gente está aqui hoje, tá? É assim que a gente está no mundo de provas e expiações. A gente foi acumulando essas faltas, essas dívidas, esses débitos, porque a gente não conseguiu colocar em dia. Então tá na hora da gente colocar em dia para parar de acumular. Vamos começar a liquidar isso daí. E aí, gente, esse tipo de pagamento, né? É uma palavra esquisita para falar, mas né, esse tipo de como a gente vai se ficar em dia, né, com essas ações, ela varia de acordo com a nossa evolução, mais uma vez, e de acordo com a falta cometida, né? Que acho que até o próximo tópico, né? A expiação varia segundo a natureza e gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias, atenuantes ou agravantes em que for cometida. Então, gente, a gente sabe, por exemplo, um assassinato. Alguém mata outra pessoa. A pena carnal é a mesma. Mas já existe na nossa justiça atenuantes ou agravantes, que vão determinar por quanto tempo a gente vai ter que ficar preso, né, nesse exemplo. Na nossa justiça espiritual, funciona da mesma forma. Então, de acordo com a gravidade da falta que eu cometer e de acordo com os atenuantes ou agravantes, a expiação, né, o ficar em dia com essa dívida, ficar em dia, né, com a justiça, ela vai variar também, tá? Então, pessoas que cometem os mesmos erros podem sofrer de maneira diferente por isso, tá? A duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. O que Deus exige por termo de sofrimentos é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem, tá? Então é aquilo que a gente já falou várias vezes. Não existem penas eternas. Não existe alguém que vai sofrer pro resto da vida, mesmo porque a gente não morre, né? O espírito não morre, então a gente vai sofrer eternamente. Não existe isso. O que Deus quer de nós, para que a gente consiga evoluir, é que a gente realmente se melhore, que a gente realmente volte ao bem, né? Ou seja, que a gente coloque, refaça a mesma prova e passe, vamos dizer assim. Que a gente entenda o porquê daquele sofrimento, o que causou aquele sofrimento, quais as minhas atitudes que causaram aquele sofrimento em mim, e que eu corrija isso para que eu acerte. É isso que Deus quer da gente, Ele quer que a gente acerte. E aí, deixa eu tomar um gole d'água. Continuando nos 33 tópicos do Kardec, no 15º, ele fala: uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é não lobrigarem o termo da provação, acreditando-a eterna. Como eterno lhes pareça, deva ser tal castigo. Então, uma coisa, né, que quanto mais infeliz, né, ele fala da inferioridade dos espíritos, né, naquela escala de evolução que a gente fala que não é fixa, né, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai percebendo que as provações, elas não são eternas, mas, né, de acordo com a inferioridade dos espíritos, eles não percebem isso, eles não percebem que vai ter um fim, né, eles realmente acreditam que aquilo ali é eterno, e isso faz parte da provação, porque eles ainda não desenvolveram esse intelecto, essa moral, enfim, né, não desenvolveram isso ainda em si para entender a justiça divina, tá? E isso, gente, não é só com pessoas desencarnadas, né? Nós, encarnados, muitas vezes estamos passando por determinadas situações e a gente acha que nunca vai acabar. Oh, meu Deus, por que eu passo por isso? Eu nunca consigo, blá, 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 blá. Porque isso está ligado também à nossa inferioridade, tá? A gente ainda não consegue, isso é natural do momento evolutivo que estamos, a gente ainda não consegue visualizar a nossa vida pela vida verdadeira, que é a vida espiritual. A gente vê a nossa vida material, né? E aí a gente se prende a isso. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só.
são precisas a expiação e a reparação. E aí aqui é um ponto muito importante. Então, assim, fiz alguma coisa errada, me arrependi, isso é suficiente? Não. Você se arrepender de algo errado que você fez, de algum mal que você fez, é o primeiro e mais importante passo. Mas você ainda precisa expiar aquela falta, ou seja, passar por alguma situação de sofrimento que te faça perceber, né, que te faça entender o sofrimento que você causou em outros e que você repare o mal que você fez, tá? Aqui tinha até um trecho da passagem que eu não consegui ler para vocês, mas deixa eu ver se dá certo para fazer uma coisa. Muda para vocês. Ele muda para vocês também, não tem problema. Eu vou pegar aqui, só porque foi um ponto que eu não coloquei no slide, só porque ele fica muito comprido, mas que eu acho que é legal. Que ele fala aqui, ó, arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e as suas consequências, tá? Então, são esses 3 passos que a gente tem que seguir. Aí é o que eu achei legal, né? O arrependimento, ele suaviza os traços da expiação. Então, ele suaviza a quantidade de sofrimento que eu vou passar, que eu mesma vou passar, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o fato, destruindo-lhe a causa. Tá? Porque do contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação. Tá? Então, o que a gente tem que só lembrar, então, nesses pontos é isso. Então, o arrependimento, ele é a porta de entrada para que a minha expiação seja menos dolorosa, mas é a reparação do mal que vai realmente apagar, entre aspas, a falta cometida, tá? Os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia perturbariam. Ficam nos mundos inferiores, a expiarem as suas faltas pelas tribulações da vida, e purificando-se das suas imperfeições, até que mereçam a encarnação em mundos mais elevados, mais adiantados moral e fisicamente. Então, é aquilo que a gente falou, né? A gente é a lei da atração também em prática. Os espíritos inferiores vivem em mundos inferiores e expiam, então, as faltas pelas tribulações da vida. Então, a gente estar encarnado e ter que trabalhar para ganhar dinheiro, para comprar comida, faz parte das expiações que a gente tem que passar. Porque um dia a gente não vai ter um corpo que vai precisar de comida, então a gente não vai precisar de dinheiro, então a gente vai trabalhar só pelo bem de outros, pelo bem da humanidade, não para ter bens físicos. Então tudo isso, né, é um exemplo bobo, mas faz parte das expiações que a gente passa na nossa vida, que fazem com que a gente repare os erros que a gente cometeu e que a gente vá se elevando para poder habitar os mundos felizes, tá? Se pode conceber um lugar circunscrito de castigo, tal lugar é sem dúvida nesses mundos de expiação, em torno dos quais pululam espíritos imperfeitos, desencarnados à espera de novas existências que lhe permitam reparar o mal, auxiliando-nos no progresso. Ou seja, onde estamos, tá, gente? Mundo de expiação e provas. Então, assim, como ele fala, então, se tem algum lugar que mais se assemelha, né, um lugar circunscrito, um lugar fechado, né, determinado, com linhas demarcadas, há um lugar de expiação, há um lugar de provação, é o mundo de expiação e provas que vivemos, porque ainda temos muitos espíritos encarnados e desencarnados que são imperfeitos, que têm faltas a serem cometidas, e que aí, com essa convivência, a gente vai se melhorando, tá? Vamos lá. Mas acabamos já. Como o espírito tem sempre o livre-arbítrio, o progresso, por vezes, se lhe torna lento e tenaz a sua obstinação do mal. Nesse estado, pode persistir anos e séculos, vindo, por fim, um momento em que a sua contumácia se modifica pelo sofrimento. Contumácia vai ser como se fosse a teimosia, tá, gente? E a despeito da sua jactância, aqui não, a jactância que é a teimosia, reconhece o poder superior que o domina. Ou seja, a gente é movido pelo nosso livre-arbítrio, tá? O espírito tem o livre-arbítrio. E aí, então, o nosso progresso pode ser mais rápido ou mais lento, de acordo
com as escolhas que a gente faz. Mas existirá um momento em que isso vai acabar e que a gente vai perceber, apesar da nossa teimosia, que existe um poder superior e que a gente tem que sair desse ciclo, né? Quaisquer que sejam a inferioridade e perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Todos têm seu anjo de guarda, ou guia, que por eles vela, espreita-lhes os movimentos da alma e se esforçam por suscitar-lhes bons pensamentos, desejos de progredir, de reparar em uma nova existência o mal que praticaram. Lembre-se disso, a gente já falou isso também, acho que no livro dos médiuns. Mas todos nós, não importa se é o espírito mais perverso do mundo, não importa se é o espírito mais ignorante do mundo, todos temos o nosso anjo guardião, o nosso guia, o nosso mentor, que nos auxilia, que nos dá esses bons pensamentos, que nos dá esses desejos de progredir. Porém, nós atuamos pelo livre-arbítrio. Então, eles não modificam a nossa forma de pensar, eles não são incisivos e nos dizem o que nós temos ou não temos que fazer. Eles nos suscitam, eles nos dão esses pensamentos e esses desejos para que a gente, com base no nosso livre-arbítrio, tome a decisão que a gente queira. Afinal de contas, como a gente já viu, tudo isso, a evolução é pelo nosso mérito. Se outra pessoa toma a decisão pela gente, não tem mérito. A gente não vai ter mérito, porque foi a outra pessoa que tomou a decisão. Então, a gente tem essas influências positivas na nossa vida, mas vai de acordo com o nosso livre-arbítrio. Tá? E aí é o que fala, né? Então a responsabilidade das faltas ela é toda pessoal. Ninguém vai sofrer por erros alheios, a menos que você deu origem àquilo ali, tá? Então, que é o que o exemplo dá, né? O suicídio é sempre punido, mas aquele que por maldade impele outro a cometer o suicídio sofre maior pena ainda. Então, assim, eu não vou sofrer pelos erros que a minha mãe cometeu. Se ela cometeu algum erro, se ela cometeu alguma falta, ela vai responder por aqueles atos. Eu vou responder só pelos meus. A menos que eu influencie, que eu impila, né? Impila? Impele? Sei lá, não sei falar essa palavra, gente. Acabei de descobrir isso, não sei conjugar esse verbo. A menos que eu faça com que outra pessoa cometa algum tipo de erro. Então, sim, eu tenho parte da responsabilidade daquilo ali, tá? Espíritos há mergulhados em densa treva. Outros se encontram em absoluto insulamento no espaço, atormentados pela ignorância da própria posição, como da sorte que os aguarda. Os mais culpados padecem torturas muito mais pungentes por não se lhe entreverem um termo. Então, aqui, né, gente, existem diversos tipos de espíritos que estão em diversas situações diferentes, mas existem aqueles que são os culpados, né, as pessoas que se sentem culpadas, elas sofrem torturas morais, né, elas passam por sofrimentos muito maiores quanto menos é a evolução delas, né? Porque foi aquilo que a gente já falou, elas não conseguem ver o fim daquilo ali. E aí, existem diversos tipos de provações, que essas expiações, que esses espíritos que nós passamos, que vão de acordo com as faltas que a gente cometeu, né? Então, se for relacionado à ganância, se for relacionado à violência, se for relacionado, tudo isso, as provas, as expiações, os sofrimentos que a gente passa estão intimamente relacionados à falta que a gente cometeu. O único meio de evitar ou atenuar as consequências futuras de uma falta está no repará-la, desfazendo-a no presente. Quanto mais nos demorarmos na reparação de uma falta, tanto mais penosa e rigorosa serão no futuro as suas consequências. Então, é aquilo que a gente já falou também, né? Então, o único jeito da gente atenuar as consequências de uma falta, os sofrimentos de uma falta, é a gente reparando elas e preferencialmente no presente, porque quanto mais a gente vai acumulando, mais difícil e mais rigoroso no futuro vai ser a consequência daquilo ali. A situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si mesmo preparada na vida corpórea. Olha só, gente, ou seja, a gente desencarna, se você vai estar feliz, se você vai estar bem, se você vai estar... O que você vai passar no mundo espiritual só é consequência do que você preparou na sua vida corporal. Mais tarde, outra encarnação se lhe faculta para novas provas de expiação e reparação, com maior ou menor proveito, dependentes do seu livre-arbítrio. E se ele não se corrige, terá sempre uma missão a recomeçar, sempre e sempre mais acerba,
de sorte que pode dizer-se que aquele que muito sofre na terra, muito tinha a expiar. E os que gozam uma felicidade aparente, em que pesem aos seus vícios e inutilidades, pagá-la-ão muito caro em ulterior existência. Nesse sentido, foi que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ou seja, tudo que a gente faz na nossa vida corporal é o que vai moldar o nosso futuro no mundo espiritual e nas nossas próximas encarnações. E as pessoas que muito sofrem na Terra, elas têm muita coisa para expiar, mas isso também é uma alavanca para elas, porque se elas aproveitam isso, é aquele bem sofrer, né? O não se revoltar, o apesar das dificuldades, perseverar, fazer o bem, ajudar as pessoas a se melhorar, elas estão tendo uma alavanca para o seu progresso. E aí elas vão resolver nessa vida o que elas tinham de pendente, e aí não vai acumular para a próxima. Ao contrário das pessoas que aparentemente são felizes, são tranquilas, têm uma tranquilidade financeira, familiar, enfim, mas que não usam isso para o bem, que ainda caem nos vícios e nas inutilidades, elas vão pagar muito caro, porque elas não só não repararam o mal, desculpa, com o bem, como elas deixaram de fazer coisas produtivas, tá? E aí, acho que esses são os 2 últimos tópicos. Não, tem mais um depois. Certo, a misericórdia de Deus é infinita, mas ela não é cega. Deus não é bobo, gente. O culpado que ela atinge não fica exonerado, e enquanto não houver satisfeito a justiça, sofre a consequência dos seus erros. Por infinita misericórdia, devemos ter que Deus não é inexorável, deixando sempre viável o caminho da redenção. Então, gente, não é porque existe misericórdia divina que as pessoas, ai meu Deus, eu me arrependi muito, perdão, não vou ter que fazer mais nada. Pronto, pedir perdão, acabou o negócio, né? Era uma coisa que existia muito, principalmente na Igreja Católica, né? Que falava, padre, pequei, vai lá e reza uma Ave Maria. Tá feito, beleza, ponto, acabou o meu pecado, não tem mais nada para reparar. Isso não é verdade, tá? Como a gente viu, tem que ter arrependimento, expiação e reparação, tá? Subordinadas ao arrependimento e reparação, dependentes da vontade humana, as penas por temporárias constituem concomitantemente castigos e remédios auxiliares à cura do mal. Se os doentes, pelo próprio descuido de si mesmos, prolongam a enfermidade, o médico nada tem a ver com isso. Ou seja, não é culpa de Deus, né, gente? Se você está ali arrastando a sua prova para várias e várias encarnações. Então, como eu falei, se a pessoa consegue aproveitar aquilo ali, essa reparação, esse arrependimento, você tem um trampolim, você tem um salto para o seu aprimoramento. Então, pode ser um remédio para os males que existem dentro de nós. Deus disse, não daria prova maior de amor às suas criaturas, criando-as infalíveis e, por conseguinte, isentas dos vícios inerentes à imperfeição? Então, por que Deus não criou todo mundo perfeito? Gente, Deus poderia criar todo mundo perfeito? Ele poderia criar todo mundo perfeito. Qual seria o propósito? Se nós todos fôssemos perfeitos, todos os espíritos fossem perfeitos, o que a gente ia fazer? Não ia ter alguém para ajudar. Não ia ter mundo para reparar. Não ia ter nada. Para que Deus ia criar um monte de espírito perfeito? Ou, pior, né? Porque ele ia criar alguns perfeitos e outros imperfeitos. Deus não tem favoritos, gente. A lei, ela é gravada em todo mundo, nas consciências de todos nós. E tudo é pelo nosso livre-arbítrio, ou seja, pelo nosso mérito. Quando você virar um espírito puro, é porque você trabalhou por isso, não porque Deus acenou a varinha de condão dele e te fez perfeito. Então, até isso, Deus é perfeito, né? Ele é sensacional. Porque senão não teria propósito, né? Se ele já me fez perfeito, qual o mérito que eu tenho de ser perfeito? Nenhum. Agora sim, chegamos no ponto 33. Jesus, Pai amado. Em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimento dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se nesses 3 princípios. Agora sim, gente, no 33 ele realmente resumiu em 3 princípios tudo isso que a gente viu, tá? O sofrimento é inerente à perfeição. Sou imperfeito, vou sofrer. Quanto? De acordo com a minha imperfeição. Conforme eu vou evoluindo, sofro menos. Toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada,
traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mister de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Não precisa de um juiz falando, você errou nisso, você errou nisso, você errou nisso, você errou nisso. Nós, consciência, vamos trazer com nós mesmos o próprio castigo das nossas imperfeições e das nossas faltas, tá? Podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Então, pelo nosso livre-arbítrio, a gente pode perseverar nas nossas imperfeições ou a gente pode trabalhar e assegurar a nossa felicidade futura e a nossa evolução um pouquinho a cada dia. É isso, né? Então, nada mais propício do que, como Jesus nos disse, né? A cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina. É isso, gente. Acabei no horário. Então, muito obrigada para o pessoal do YouTube que participou com a gente. Espero que vocês tenham gostado do tema. Mais uma vez, se vocês ficarem com dúvidas, se quiserem alguma explicação a mais, podem entrar em contato com a gente, deixar nos comentários do vídeo, ou nos nossos grupos de WhatsApp. Enfim, sintam-se à vontade, a gente quer ouvir de vocês, sim, caso tenha alguma coisa que não tenha ficado claro, tá bom? Obrigada, compartilhem o vídeo para quem não conseguiu assistir hoje, vou dar uma de youtuber, né, igual minha mãe. Compartilhem o vídeo, deem o seu joinha, inscrevam-se no canal, e é isso aí, gente. Muito obrigada, uma boa noite, um beijo para vocês.